Olá, alunos, tudo bem? Sou a professora Inayara, estou administrando a aula Farmacologia com vocês e a nossa aula hoje nós iremos abordar as vias de administração das medicações e os efeitos que as medicações fazem no organismo. Então, a administração de medicamentos deve ser feita com eficácia, segurança e responsabilidade para que sejam alcançados os objetivos terapêuticos implementados, mostrando uma evolução no quadro clínico do cliente. A administração de medicamento é algo que os profissionais de enfermagem precisam ter domínio e conhecimento. É preciso conhecer as drogas, os efeitos que elas fazem no organismo, o tempo de ação, né? E seguir rigorosamente a prescrição médica. Para a administração correta das medicações, é importante que o profissional siga os passos corretos, que a gente chama de 5 certos, para fazer a administração correta das medicações. O primeiro passo é ter certeza do paciente, reconhecer o paciente certo. É importante esse cuidado porque, às vezes, numa enfermaria, o profissional de enfermagem ele pode se deparar com profissionais com nomes semelhantes. Então, é importante, antes da administração, conferir se o paciente é o paciente correto. Outro passo importante é a medicação certa. É importante conferir a medicação. Nós somos seres humanos e muitas vezes um paciente ele tem mais de uma prescrição de medicação. Então, é importante sempre conferir a medicação e identificar a medicação com o nome e a via de administração para evitar um transtorno depois. A dosagem certa. Claro, a dosagem é muito importante. É importante conferir na prescrição médica a dose prescrita pelo médico para aquele paciente. Por que isso é importante? As doses de medicações, elas são diferentes de cada paciente, né? Na escolha da dose, o médico leva em consideração o peso, a idade, então é importante ter esse cuidado. Via de administração correta é um item de segurança, esses itens são itens de segurança. A via de administração precisa ser checada e também anotada. Por quê? Nós temos várias vias de administração. A via endovenosa, que é a via que tem um risco maior, porque a gente não consegue reverter rapidamente, então a gente tem que ter esse conhecimento para não errar a via. Quando você erra, por exemplo, uma via oral, é mais fácil de reverter, mas um erro endovenoso, né, é um erro grave, porque a gente pode não conseguir reverter e pode, inclusive, levar o paciente a óbito. Então, a via de administração é outro item de segurança. E horário certo. As medicações, elas têm horários estabelecidos de uma dose para outra. É importante ter esse conhecimento, porque, por exemplo, antibióticos. Antibióticos precisam ter horários respeitados devido à meia-vida do medicamento. Se você antecipa ou você atrasa, isso pode atrapalhar no efeito terapêutico da medicação. Então, é importante ter o conhecimento dos 5 passos certos, que é o paciente certo, medicação certa, dosagem certa, via de administração certa e horário certo. Importante que vocês, meus queridos, tenham esse conhecimento. Coloquei nesse slide para vocês visualizarem as vias de administração mais comuns. A primeira delas é a via oral, né, que a medicação ela tem uma absorção intestinal ou pode ter uma absorção sublingual, que nós vamos já conhecer de uma por uma. Existe a via retal, existe a via injetável, né, que é a via que a gente chama de parenteral, e dentro dessa via injetável nós temos medicação via intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa. Então, são as vias comumente mais utilizadas. Além dessas vias, outras vias também muito comuns são as vias ocular, por exemplo, né? São medicações prescritas pelo oftalmologista, né? A via inalatória, como por exemplo gases utilizados em anestesias e medicamentos contra a asma, que são as vias intranasal. A via inalatória ela é bem comum dentro do centro cirúrgico, no processo anestésico, principalmente em crianças. Então, o profissional médico, no geral, ele começa com a anestesia inalatória, né, até porque uma criança, para tentar acalmar a criança, e depois entrar com a medicação parenteral. Outra via é a via dérmica,
E a via vaginal, né? Por exemplo, são consideradas vias tópicas, né? A vaginal, o uso dos cremes vaginais. Então, são vias possíveis também de administração de medicações. A via oral é uma via de administração de medicamento segura, que não requer técnica estéril, né, na sua preparação. É a via mais fácil de administração, uma via que todos nós praticamos, independente de ser profissional da saúde ou não. Nessa via, os medicamentos eles podem ser apresentados em comprimidos, dragas, cápsulas ou líquidos. Existe uma diferença na composição de cada apresentação da medicação. Geralmente os comprimidos eles são redondos, né? As dragas são mais oleosas. As cápsulas elas guardam o princípio ativo e podem ser também administradas na forma de líquido. Cada apresentação tem uma importância. Vou dar um exemplo para vocês. As cápsulas, dentro das cápsulas, é muito comum, um exemplo de cápsula bem comum é a amoxicilina, né? Dentro dela tem o princípio ativo da medicação. Então, não se pode romper a cápsula para ingerir a medicação, porque essa proteção que a gente chama de cápsula é exatamente para proteger o princípio ativo do suco gástrico, que pode inativar a medicação. Então, é importante respeitar a apresentação das medicações no momento da sua ingestão. Então, as medicações via oral, elas são absorvidas principalmente no estômago e no intestino. Lembrando que a absorção das medicações, algumas podem acontecer 100% no estômago e outras podem terminar no intestino. Importante também ter esse conhecimento. A via oral, apesar de ser uma via fácil de administração e segura, ela também tem limitações. Por exemplo, ela não é indicada para pessoas que estejam nauseanos, que apresentem vômitos, ou que têm dificuldade de deglutição, ou que estejam em jejum para cirurgia. É importante ter esse conhecimento também. Um paciente que está vomitando, se você administrar a medicação e o paciente vomitar, nós não temos segurança para dizer que aquela medicação foi totalmente expelida pelo vômito. Então, não existe segurança em fazer a repetição da dose. Então, um paciente com esses sintomas, o correto é a gente evitar, porque senão você vai estimular mais ainda o vômito. Importante também em pacientes com dificuldade de deglutição. Existe risco, porque nesse momento o paciente pode ter sofrer de engasgamento, por exemplo, se ele tem dificuldade de deglutição, ele não vai conseguir engolir. Algumas pessoas, anatomicamente, têm a via mais estreita, então acaba tendo essa dificuldade. Tem pacientes que não conseguem engolir, deglutir, na verdade, comprimidos grandes. Mas os comprimidos, alguns comprimidos, eles podem, por exemplo, sofrer o processo de diluição, né, comum com água, para aqueles que têm dificuldade de deglutição. E também, se o paciente estiver em jejum, a gente não pode dar medicação, né, porque isso vai influenciar também na sua absorção. A via sublingual, ela também é uma via segura e que tem a absorção mais rápida do que a via oral. Então, se vocês olharem pela figura, é importante colocar o comprimido, né, abaixo da língua e deixar o comprimido se desmanchar. Se a pessoa engolir o comprimido, ele não vai ter o mesmo efeito do que a via sublingual. Por quê? Porque na via sublingual, esse comprimido ele é absorvido mais rapidamente do que, por exemplo, pelo estômago ou intestino. A absorção do comprimido sublingual não é igual à absorção via estômago, por exemplo. Então, na sublingual, a absorção é mais rápida, logo o efeito terapêutico da medicação também vai ser mais rápido. Então, os medicamentos sublinguais, eles seguem, o mesmo procedimento empregado para aqueles da via oral, exceto porque a medicação deve ser colocada sob a língua. Não é sob a língua, né? Essa palavra está errada, é abaixo da língua, tá certo? Medicações bem comuns sublinguais são as medicações vasodilatadoras para as doenças cardíacas, né? Porque como a via sublingual é uma área mais próxima da rede venosa
sanguínea do coração, então a absorção vai ser mais rápida, o efeito terapêutico vai ser mais rápido e o paciente vai ter um resultado mais rápido do que engolindo o comprimido. Então, é importante ter esse conhecimento para, na hora da administração do comprimido para o paciente, a gente fazer a orientação correta. Porque alguns pacientes, se você só pedir para colocar abaixo da língua e o paciente engolir, nós não vamos ter o efeito terapêutico desejado. Então, é importante que o profissional de saúde tenha esse conhecimento e oriente o seu paciente. Outra via de administração é a via retal. A via retal, ela também tem vantagens e desvantagens. Qual é a vantagem da via retal? Os fármacos não passam pela absorção do estômago e nem pela absorção hepática, né? Então, e qual seria a desvantagem dessa via? A desvantagem é que pacientes com motilidade intestinal aumentada, né, podem ter uma absorção incompleta. E, além disso, pode também irritar a mucosa intestinal. Então, exemplos de medicações retais que a gente faz por via retal, muito comum são os supositórios, né? Comum também as irrigações ou lavagem intestinal, né, que a gente faz por via retal, o clichê ou o enema, que são soluções utilizadas também para lavagem intestinal. A diferença entre o clichê e o enema está relacionada com a quantidade de glicerina que é introduzido por via retal. Importante entender também, o profissional, que na hora da administração da medicação via retal, você tem que colocar o paciente numa posição confortável e na posição correta. A posição correta é o paciente deitado em decúbito lateral esquerdo, com a perna direita fletida, como mostra a figura, e você vai colocar a medicação. Após a administração da medicação, é necessário esperar alguns minutos para que o paciente possa retomar a posição normal. A via parenteral é uma via em que o resultado é bem mais rápido. Eu coloquei esse desenho de uma seringa para que vocês, alunos, tenham o conhecimento dela. Então, é importante conhecer o formato de uma seringa. Então, a seringa ela tem um êmbolo, né, para você fazer a aspiração da medicação. Existe um calibre, nós temos seringa de 1 ml, de 3 ml, de 10 ml e até de 20 ml. Existe o bico, né, a haste, que é a parte da agulha, e o bisel. Se perceberem no desenho, vejam que o bisel, né, que é a pontinha da agulha, ela é lateralizada. Por quê? Para facilitar o processo de absorção da medicação. Por isso que quando vamos escolher uma agulha, a gente escolhe por tamanho. Geralmente as agulhas intramusculares são as agulhas 30 por 7 e a agulha 25 por 7. Então, às vezes o aluno ele escuta esse número de tamanho, mas é importante que a gente tenha um conhecimento do que esse número quer dizer. Então, aí embaixo eu botei, ó. Então, quando você diz eu quero uma agulha 30 por 7, o que significa esse número? O 30 significa o comprimento da sua agulha e o 7 significa a largura que essa agulha vai ter. Então, quanto maior o número da agulha, mais calibrosa e maior a largura a agulha vai ter. A via parenteral, na verdade, é a via injetável, né? Então, os medicamentos administrados por via injetável têm a vantagem de fornecer uma via mais rápida quando a VO é contraindicada, favorecendo assim a absorção mais rápida. Para realizarmos esse procedimento, é necessário entender sobre a seringa e sua graduação e o calibre das agulhas disponíveis. Foi o que a gente acabou de abordar. Então, a via injetável, ela não é a via mais segura, mas ela é a via que tem resultado terapêutico bem mais rápido. Um exemplo de via parenteral que nós temos é a via subcutânea. Na via subcutânea, a medicação ela é introduzida na área subcutânea da pele, né, que a gente chama de tecido gorduroso, ou seja, na parte gordurosa. Então, nós temos a pele, né, que a gente chama de epiderme, abaixo da epiderme nós temos a derme e logo abaixo nós temos o tecido subcutâneo. Após o tecido subcutâneo, o tecido muscular. Então, na via subcutânea, a agulha precisa ser menor, porque ela não é para atingir o músculo, só é para ir até o tecido subcutâneo. Um exemplo de medicação que muito usada
que a via subcutânea são as insulinas, os pacientes diabetes, né, que fazem uso de insulina. Além das insulinas, também temos as soluções de heparina, que é bem comum utilizando essa via. Então, se perceberem nessa figura, essas partes vermelhinhas da figura são as partes em que nós podemos estar administrando medicação por via subcutânea. São regiões do corpo em que o tecido subcutâneo ele é maior. Então, é importante também fazer o revezamento para evitar a lipodistrofia, ou seja, não posso aplicar todo dia no mesmo local. É importante ter esse conhecimento das áreas que eu posso administrar para evitar complicações. A via intramuscular, ela é uma via também rápida, né? E que suporta um volume de medicação maior do que a via subcutânea. Então, na administração intramuscular, a agulha, você vai utilizar a seringa num ângulo de 90 graus. Então, o músculo, vamos escolher o músculo, e nesse músculo, ele deve ser um músculo bem desenvolvido, deve ter fácil acesso. O ideal é evitar vasos calibrosos próximo desse músculo e também nervos superficiais, né, para evitar complicações, porque a medicação é para ser administrada no músculo, não em vasos sanguíneos. Então, os três músculos mais utilizados, vou mostrar para vocês numa figura para a gente poder entender melhor. Os três músculos mais utilizados são o músculo deltoide, que fica ali no braço. O deltoide, o máximo de volume, o ideal de volume que você tem que administrar são medicações até 2 ml. Nesse músculo, é importante evitar medicações oleosas para evitar hematomas, evitar abscessos. Então, é importante que no deltoide você administre só no máximo 2 ml de volume, tá? Pode suportar até 3, mas o ideal é que seja somente 2. O músculo mais utilizado é o glúteo, né, como mostra na figura. Na figura, a injeçãozinha, na imagem que vocês estão vendo, ela está situada no segundo quadrante superior do músculo. Essa linha tracejada preta é o nervo ciático. Então, é importante que vocês tenham esse conhecimento, porque não pode ser administrado nos outros quadrantes, porque no momento da administração você pode pegar esse nervo ciático gerando uma complicação para o paciente. Então, é importante evitar, não se pode fazer, na verdade, fora do segundo quadrante, a medicação intramuscular. Nessa outra figura, nós temos o músculo vasto lateral da coxa, que é um músculo muito utilizado em crianças até 2 anos. É importante, gente, conhecer crianças menores de 2 anos, não é contraindicada a medicação no glúteo. Crianças menores de 2 anos, o músculo escolhido para a medicação intramuscular é o vasto lateral da coxa. Importante ter esse conhecimento. Não façam de maneira alguma intramuscular em deltoide ou glúteo de crianças menores de 2 anos. A via parenteral são as medicações introduzidas dentro da veia, né, dentro do vaso sanguíneo. Então, a via endovenosa é a via em que suporta grandes volumes, onde você faz soroterapia, administração de soros em grande volume, administração de medicação em grande volume. Então, em geral, o local de aplicação mais escolhido são os membros superiores. É importante que o profissional evite articulações, né? E o melhor local é ainda na face anterior do antebraço. Então, as indicações são para pacientes que têm necessidade de ação imediata do medicamento. Por quê? Porque a administração endovenosa, a absorção ela é imediata. Para pacientes que necessitam de grandes volumes, como hidratação, por exemplo, pacientes desidratados que precisam de grandes volumes, a via endovenosa ela suporta esses grandes volumes. E também introdução de substâncias irritantes de tecidos, ou seja, tem medicamentos que a gente não pode administrar por via intramuscular, porque pode irritar os tecidos, né? E já por via endovenosa isso é possível, e vice-versa. Então, tem medicações que a via é exclusiva, e aí é importante que o profissional tenha o conhecimento de cada medicação para evitar problemas futuros. Nossa aula hoje chega ao fim. Em sala de aula, vamos tirar as dúvidas, praticar a farmacologia, os cálculos e medicamentos e
estudem, tá bom? Para que a gente possa fazer uma discussão bem proveitosa.